Miguel prova novos sabores e gosta da novidade. Come com prazer, mas há apenas 3 meses, essa cena parecia impossível. Miguel recusava quase tudo o que via no prato. Cada refeição era um desafio. Ele era muito seletivo com a alimentação. Ele aprendeu com as meninas aqui a experimentar, a degustar. Ele não comia alface, aí ele veio comendo com os molhinhos, aí ele comeu, até em casa agora ele come alface. Aí a gente conversa, tem que ajudar, botar mais verdura, legumes, né? Para ele poder ficar mais forte, né? Por causa do problema do estômago dele. Agora ele está bem. A mudança foi o resultado de um trabalho realizado no Ambulatório de Terapia Alimentar da Unifase. O programa tem duração de 12 semanas, com encontros semanais e acompanhamento individualizado. A gente tem que fazer com que a criança ela reconheça o alimento na cor, na textura, no sabor, no cheiro. A gente chama de características organolépticas, né? Ela tem que pegar um alimento e reconhecer essas características. Então a gente vai ensinando ela a reconhecer, qual é a cor do alimento? É vermelho, é amarelo, é verde, como é que é a textura? É macio, é duro, é crocante? Então a gente vai apresentando o alimento de uma forma que a criança tem que identificar e com isso a gente vai mostrando, né? Qual é o benefício do alimento, a gente vai falando da característica, do benefício para a saúde, para a gente tentar dessensibilizar, ou seja, aproximar, fazer com que a criança experimente, cheire, né, encoste o alimento na boca e, de uma certa forma, ela pode começar a consumir aquele alimento. A gente introduz aquele alimento no dia a dia dela. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, 20% das crianças brasileiras têm algum grau de seletividade alimentar. Esse comportamento é mais comum entre os 2 e os 6 anos de idade, mas pode persistir por mais tempo e chegar até mesmo à vida adulta. Quando a restrição afeta o crescimento e a saúde da criança, é preciso buscar ajuda profissional. É aí que entra a importância da terapia alimentar realizada por equipe especializada. A nutricionista Juliana Schaefer trabalha há 13 anos com crianças neurodivergentes, principalmente com transtorno do espectro autista. Ela é a responsável pelo programa desenvolvido no AMB. As crianças atendidas aqui são encaminhadas pelos pediatras do próprio ambulatório escola. Foi uma experiência bem interessante porque a gente conseguiu pegar um perfil de crianças bem diferenciado, né? A gente pegou crianças típicas e atípicas. Dentre esse público de crianças, a gente viu que algumas tiveram uma evolução bem interessante, conseguiram ter contato com alimentos que elas às vezes nem conheciam, ou não tinham sido apresentadas ainda esses alimentos. Elas conseguiram ter contato com alimentos que elas não gostavam de consumir e, de alguma forma, a gente conseguiu trabalhar a parte sensorial, elas colocaram a mão, elas cheiravam, provavam, a gente conseguia pedir para encostar na língua, para cheirar, para sentir a textura, né, do alimento em si. Alguns a gente trouxe preparos de receitas que elas conseguiram também degustar, experimentar. Claro que assim, algumas foram positivas, gostaram, outras não gostaram. Mas de forma geral, assim, pelo que a gente esperava, a gente conseguiu ter um avanço na alimentação dessas crianças. Elas vão continuar depois tendo acompanhamento ambulatorial, né, que é importante. Lembrando que a terapia alimentar não necessariamente ela tem uma alta muito rápida, né? A criança em terapia alimentar, ela, dependendo da seletividade, ela precisa de um bom tempo de acompanhamento. Então, algumas crianças voltam para a terapia, mas continuam tendo esse acompanhamento para a gente poder melhorar o hábito alimentar. O objetivo final é que a criança esteja comendo uma variedade maior de alimentos e que ela esteja bem no estado nutricional, com peso adequado, estatura adequada, crescimento e desenvolvimento saudável. A proposta é quebrar as barreiras entre a criança e o alimento, de forma gradativa e lúdica. Durante as 12 semanas, as atividades evoluem passo a passo. Primeiro o contato visual e o toque, depois o cheiro, até chegar à degustação. A gente observou o quê? Que a criança ela consegue ter o contato com o alimento, principalmente de forma lúdica. E como é que é a forma lúdica? Brincando, a gente brinca de cozinha, a gente brinca de comidinha, a gente brinca de cozinhar, de temperar, de fazer receita. A gente brinca também com jogos educativos que tem algum intuito assim, né, de ganhar ponto ou de fazer uma premiação, uma pontuação, e aí a gente com isso envolve o alimento no meio da brincadeira, e aí de forma lúdica e divertida, a criança consegue se aproximar do alimento ou até experimentar o alimento, né? O envolvimento da família é essencial para o sucesso da terapia.
Em casa, o aprendizado continua. Foi assim que o pequeno Lorenzo incluiu uma nova fruta no cardápio. Vamos fazer Bolo de banana. Vamos lá. Amassamos a banana, né? Ó. Vou mostrar aqui pro pessoal. Ó. A banana. Vai, filha, amassa a banana, massa. Junto com a mãe na cozinha, ele descobriu que o preparo das receitas pode ser um momento de afeto e diversão, uma forma de reforçar o que é trabalhado nas sessões, estimulando o vínculo e o interesse da criança pela alimentação. É uma vivência muito rica e muito bonita, assim, porque a gente vê a evolução das crianças e eu, como estudante de nutrição, isso é muito legal conhecer esse mundo, porque é um mundo novo, né? A terapia alimentar, ela ainda está chegando, assim, no mercado da nutrição, então é muito interessante ver essas crianças que chegam aqui comendo pouquíssimos alimentos e aí por meio da brincadeira, por meio da diversão, a gente faz essas crianças comerem e aí a gente vê que daqui saem crianças comendo melhor e também saem famílias muito felizes com essa evolução, porque facilita muito com essa relação com a comida. Então essa relação ela é criada de uma forma muito, muito bonita e muito legal, assim. É uma área que com certeza vai expandir muito, porque muitas crianças precisam e me enche bastante os olhos, assim, é uma coisa que eu já penso em talvez trabalhar com isso. E eu nem imaginava isso no começo da minha faculdade, então até a Unifase está proporcionando isso pra gente, é uma experiência muito legal e muito positiva. Em cada nova mordida, uma vitória. Foi assim também com a Helena. Com a terapia, ela foi transformando o medo da comida em curiosidade e, pouco a pouco, descobriu novos sabores e o prazer de comer. A Helena, ela evoluiu muito bem, né? Nesse período de terapia. Ela conseguiu experimentar algumas coisas novas, ela conseguiu, principalmente na questão de experimentar, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade com ela, de experimentar, de provar algum sabor novo. E aí aqui com a terapia alimentar foi mais fácil dela experimentar, então ela experimentou algumas coisas, ela... por exemplo, o kiwi, né? Uma fruta que ela ainda não tinha experimentado. E aí aqui ela experimentou, gostou, então em casa ficou pedindo pra gente comprar pra ela experimentar, entre outros alimentos. Na escola teve uma experiência que aqui com a Juliana ela não quis provar a alface. E aí na escola dela eles também trabalham a questão da alimentação saudável, e aí ela teve um momento que foi fazer um sanduíche natural e aí as crianças levaram os ingredientes e ela chegou em casa falando: olha, mamãe, lá eu comi alface, gostei. Então foi uma experiência muito rica nesse sentido de ela experimentar coisas novas, né? De se alimentar melhor.